Olá, meu nome é Wesley, eu sou da Cotidiano Aceleradora de Startups e nós vamos agora para o terceiro vídeo da série sobre o processo de validação. No primeiro, nós falamos uma visão geral do processo de validação. No segundo, nós falamos do encaixe produto-mercado. Nesse, nós vamos falar sobre modelos de negócio e no próximo, nós vamos falar sobre canais de tração. Nesse vídeo sobre o modelo de negócio, nós vamos falar sobre canais de distribuição, estratégia de monetização e táticas de precificação. Essa frase é bem legal, porque é uma frase do Steve Ballmer, e ele fala o seguinte, que essa coisa chamada preço, né, esse detalhezinho aí chamado preço, ele é realmente muito importante. A única diferença entre as empresas que fizeram sucesso e as que falharam é que as vencedoras descobriram como fazer dinheiro. Ou seja, você tem que entender como é que o seu produto, você vai criar algo de valor, você vai gerar valor para o seu cliente e você tem que entender como é que você captura o valor. Então, por isso nós vamos falar sobre canais de distribuição, ou seja, como você entrega o seu valor ao seu cliente, influencia no seu preço, qual é a sua estratégia de monetização, porque influencia no seu preço, e aí sim você vai entender algumas táticas de precificação. Então, falando primeiro sobre geração de valor, existe uma diferença entre você competir criando diferenciais no seu produto e competir no preço. Quando você está fazendo a competição usando alguns dos seus diferenciais, você está falando na sua proposta de valor, em criar valor, em aliviar dores, aumentar ganhos para o seu cliente. Quando você está falando em competir usando o preço, você está falando em se tornar mais eficiente e produtivo para você gerenciar a sua lucratividade. É óbvio que os dois caminhos podem te levar a um bom business, mas com certeza essa ordem de você criar diferenciais é muito mais interessante. Gosto muito dessa frase do Kevin Kelly, porque ela fala justamente dessa oportunidade que você tem, da possibilidade que você tem de criar novas oportunidades. Com o mercado em abundância, você pode explorar cada vez mais outras oportunidades. Há mais chances de você ganhar, fazer um bom negócio a partir de uma nova oportunidade de negócio do que otimizando alguma existente. Então, a busca é justamente entender qual é exatamente essa geração de valor e como capturar esse valor. Um ponto importante quando a gente está falando sobre modelos de monetização e sobre precificação são os canais de distribuição, porque ele impacta diretamente no preço e na forma como você entrega a sua proposta de valor, ou seja, como o seu produto ou serviço chega até o seu cliente. E essa distribuição ela pode ser física ou virtual. A distribuição virtual, de um lado você tem a sua startup e do outro lado você tem os clientes. Então, quais são os canais que você pode utilizar, canais virtuais que você pode utilizar para levar esse produto ou serviço da sua startup para seu cliente? Pode ser um e-commerce da sua própria, ou um e-commerce dedicado, um e-commerce seu, que você criou para a sua startup para vender o seu serviço. Pode ser uma loja de aplicativos, então o seu produto é um aplicativo, você vai colocar lá ou no Google Play ou na App Store. Você pode fazer uma distribuição em duas etapas, ou com um agregador, ou seja, você vai oferecer a sua API, o seu produto, algum serviço para alguém que vai melhorar ou vai aprimorar ou vai colocar algum serviço adicional ao seu produto original e vai entregar ao mercado. Você pode criar através de comércios eletrônicos, sociais também, fazendo vendas relâmpagos, ou seja, são várias formas que você pode utilizar do ponto de vista virtual para levar o seu produto. Esse produto pode ser físico ou virtual. O canal de distribuição é que é virtual. Então, por exemplo, o e-commerce é um canal virtual e muitas vezes ele está entregando produtos físicos. Ou você tem a loja que você está entregando, a loja da App Store, que está entregando produto virtual e um canal virtual. Mas você também pode fazer a distribuição física. A distribuição física também, de um lado você tem a startup, do outro você tem um cliente, e você vai fazer essa distribuição fazendo um relacionamento físico, ou seja, um OEM fazendo um BizDev com alguma empresa onde o seu produto ele é incorporado no produto deles, via integradores de sistema, ou seja, você vai se relacionar com o integrador de sistema e ele vai entregar esse produto, o seu produto dentro de um sistema maior para o cliente final, pode ser uma revenda de valor agregado, pode ser a sua própria força de vendas, pode ser via web online e seus clientes e as suas pessoas estão conversando via web online com os clientes.
negociantes, varejista, com ou sem distribuidor, ou seja, pode ter duas etapas também ou não. Então, a forma como você entrega o seu produto ou serviço pode usar uma distribuição física ou uma distribuição virtual. E como é que você define isso? Através da complexidade do marketing do seu produto e a complexidade da sua solução. Isso vai definir qual é o canal que é mais apropriado. Então, se você tem um produto que é difícil a linguagem, difícil compreender a proposta de valor, você vai precisar de um canal mais complexo. Se o seu produto é muito simples, você consegue, através, por exemplo, de uma televendas, apresentar o seu produto. Ou através de um varejista treinado, ou através de uma revenda que entregue valor, ou, no pior caso, uma solução muito mais complexa, através de um integrador de sistema. Então, só para dar exemplos. Então, se você está vendendo, por exemplo, o toner de uma empresa, você pode utilizar televendas, é simples, as pessoas que compraram impressora já sabem que é o toner. Ou comprar um computador PC, é uma compra simples. Agora, se você já quer uma edição de vídeo, você tem um software de edição de vídeo muito interessante, você pode usar alguém que faz essa edição para você. Ou se você faz um sistema que pode ser utilizado dentro de um sistema de defesa, um integrador pode pegar o seu produto e pode incorporar. No começo de uma startup, geralmente o que ela usa são vendas diretas. Mesmo quando a hipótese dela é através de distribuição virtual, relacionamento virtual, canais de extrações virtuais, a venda direta é que faz o primeiro hipótese, porque vai criar um mapa de vendas. Quando estiver falando de mapa de vendas, a gente vai estar falando sobre isso, que está no quarto vídeo. E como a distribuição impacta no modelo de negócio e no preço. Então, aqui um exemplo simples, muito simplificado, só para vocês entenderem de forma rápida e visual o tanto que isso impacta. Então, se você tem um produto que custa R$100 e você dá um desconto de 10%, ou seja, se você vai vendê-lo por R$90, se você está fazendo a venda direta, o seu faturamento é R$90. Então, se você tem um custo de produto hipotético de 33 e um custo indireto de R$20, que é o que sustenta a empresa, um custo direto, né? Então, você pode ter um custo total de 53. Logo, nesse exemplo hipotético, o seu lucro é de 37. Nesse mesmo exemplo, se você está usando o canal de venda indireto, usando o mesmo valor de preço, o mesmo desconto, o seu faturamento agora já não é mais R$90. Ele é 70, porque esses R$20 vai ser abocanhado justamente pelo seu canal. Então, isso impacta diretamente no preço. Então, o custo do produto continuou 33, provavelmente o custo indireto foi reduzido, porque você agora está passando parte do seu custo para o canal, mas o seu lucro foi reduzido. Ele era 37 e veio para 22, justamente porque o canal ele ficou com parte do dinheiro. Ficou, no caso do exemplo aí, hipotético, ficou com R$20. É um exemplo muito simples, é só para você entender que o canal tem a ver com a complexidade do marketing, complexidade da solução, mas também ele impacta diretamente no seu preço. Beleza? Era sobre isso que eu queria falar de canal. Agora vamos falar de estratégia de monetização e tática de precificação. Quando nós estivermos falando de fonte de receita, quando nós estivermos falando de monetização, nós vamos entender como o cliente percebe o valor que você gera para ele. Então, qual é o modelo de negócio que pode ser utilizado. E quando a gente estiver falando de tática de precificação, nós vamos falar sobre como criar esse preço. Então, a fonte de receita é a estratégia que a companhia usa para gerar dinheiro de cada segmento de cliente. Então, como eu vou pegar o dinheiro daquele segmento de cliente para fazer a minha receita? Já a precificação é a tática usada para definir o preço em cada segmento de cliente. Quanto aquele cliente está disposto a pagar para mim usando esse fonte de receita. Então, nós vamos falar um pouquinho mais de cada um. Vamos começar pelos modelos de fontes de receita. Os modelos de fonte de receita, nós vamos agora passar por alguns, muito conhecidos. Ele não esgota todas as possibilidades. Então, a ideia aqui é só passar alguns exemplos de empresas, ou produtos, ou serviços que vão usar algum desses vários modelos que nós temos aí à disposição. Então, o primeiro deles é o de venda de ativos. Então, você criou um produto físico e você quer entregar isso ao seu cliente. Então, a venda de ativo é uma venda da propriedade desse produto físico para o seu cliente final. É o que a Walmart faz, é o que a Ford faz quando está vendendo um carro para um cliente, ou um fabricante de um termômetro está fazendo quando ele está criando esse produto e quer chegar ao cliente. Ele está vendendo esse ativo.
Um outro formato é a taxa de utilização. O cliente, na verdade, ele vai pagar para você, vai pagar o seu serviço de acordo com o uso que ele está fazendo. Por exemplo, o que a Verizon faz com o serviço de wireless. Você paga à medida que você consome. É o que a Amazon faz com web services. Você usou quanto de processamento, quanto de storage. Exatamente, a sua conta no fim do mês vem exatamente pela quantidade que você paga. FedEx também tem um modelo de negócio parecido. Quantas entregas você fez é o quanto você paga. A Sunrun inovou bastante na parte de energia elétrica. Como hoje você, com placas solares, você pode também contribuir para o sistema, quanto você de fato consome. Então ela usou esse modelo de negócio para criar aí energia no modelo exatamente de quanto você gasta. Um outro modelo de negócio é a taxa de subscrição. A taxa de subscrição é para você ter acesso contínuo a um serviço. Você provavelmente vai se lembrar aí de Netflix, Spotify, Salesforce. Então, quando você está pagando a Netflix ou a Spotify, você está pagando para ter aquele serviço à sua disposição. E por que ele custa R$20 o Netflix ou o Spotify R$8? Provavelmente foi um texto, uma tática que eles usaram, algumas táticas que eles utilizaram para perceber que o cliente, aquele valor, era o valor que o cliente pagava sem compartilhar senha e, ao mesmo tempo, ele compreendia a entrega de valor que era feita. Então, a subscrição, principalmente em coisas abundantes, está muito ligado a isso, a quanto o cliente percebe de valor. O outro modelo de negócio é o modelo de aluguel. Então, o aluguel pode ser utilizado aqui, dois exemplos nós temos, da Chegg e da Borrow Lenses. A taxa você está pagando, na verdade, para usar temporariamente um produto ou um serviço. Na Chegg é um empréstimo de livros de faculdade. Começou só com livros de faculdade, hoje está mais amplo. Mas então, em vez de você comprar os livros, você recebia aquele livro. Ou na Borrow Lenses, em vez de você comprar uma lente específica que você ia usar muito pouco, usou-se essa tática de fazer o aluguel e cobrar por esse aluguel. Um outro modelo é o licenciamento. Então o cliente vai pagar para usar a propriedade intelectual. É o que a Microsoft fez por anos, quando você comprava o Windows, ou o Office, ou então qualquer uma dessas soluções, como por exemplo, até mesmo um game. Cada vez mais você vê essa galera migrando para a taxa de subscrição, ou mesmo talvez até utility, taxa de utilização. Mas ainda se usa bastante o conceito de licenciamento. Então você paga para licenciar, a licença pode ser perpétua ou ter uma duração específica. Enquanto aquele tempo estiver válido, você pode trabalhar. Tem aqueles conceitos, talvez você não tenha mais direito, se você não pagar uma subscrição, você não tenha direito a suporte ou atualização daquele seu produto. Então, como ele tem uma dificuldade muito grande de apresentar valor, tem caído em desuso. Uma outra solução é a taxa de intermediação. É um outro modelo de fonte de receita. Então, é muito utilizado ele para marketplace. Na verdade, o que você vai fazer? É uma cobrança para conectar duas ou mais partes em uma transação. Então, o caso clássico aí é Airbnb. Então, eu tenho um espaço vago em casa, ou eu tenho uma casa disponível, um apartamento disponível, e tem pessoas que querem estar lá. Então, o Airbnb faz essa conexão e ele captura uma taxa de intermediação. Udemy faz a mesma coisa para conteúdos e cursos. A Zillow, para você fazer venda ou aluguel de imóveis. A Etsy, para fazer marketplace de produtos criativos ou artesanatos. Diferentes mercados usando o mesmo conceito. E o modelo de receita é a taxa de intermediação. O outro modelo de negócio muito utilizado são anúncios, patrocínios. Então, alguém paga para a marca ou a empresa aparecer em frente a potenciais clientes. É o modelo do Google AdWords, Twitter ou Facebook. Então você tem, de um lado, os usuários, as pessoas que estão na internet, os usuários de rede social, os usuários de internet, e do outro lado vocês têm um anunciante. Esse anunciante paga para essas pessoas utilizarem o serviço. E eles querem a atenção das pessoas para apresentar os seus produtos. Então, é o modelo de anúncio. O modelo de anúncio, em geral, é o modelo primeiro ter cliente para depois ter receita. Então, uma abordagem com bastante risco.
porque você precisa ter muitos clientes para chamar a atenção dos anunciantes, que é quem de fato vai fazer o pagamento. Taxa de precificação. Você pode criar o seu produto com preço fixo ou dinâmico, e você pode fazer o seu preço com base no custo ou com base no valor. Então vamos entender, isso tem que estar muito encaixado com o seu modelo de fontes de receita. Então vamos falar um pouco sobre cada um desses modelos aí, dessas táticas. O preço fixo é quando você estabelece ou um custo mais margem, ou você estabelece uma forma de precificação para o seu cliente, por diferentes segmentos de cliente, o famoso lá ouro, prata e bronze, e você coloca qual é o preço do seu produto para aquele que é seu cliente final. Então você define, estabelece, às vezes você estabelece também um variável por preço e volume. Dependendo do volume de pessoas que o seu cliente tem, você pode flexibilizar ou dar algum desconto. Mas você já estabelece o preço de quanto custa o seu serviço é fixo. Já o preço dinâmico, você pode trabalhar com uma negociação, você pode trabalhar com um fluxo de receita, compras coletivas, então o preço ele não é fixo, ele vai variar de acordo com uma série de situações. É o caso, por exemplo, de leilões e pregões. Então, dependendo do modelo, dependendo do que você está entregando para o seu cliente, você pode trabalhar com esses diferentes táticas de precificação. E como chegar a esse preço? Você pode fazer o preço com base no custo, o que não é geralmente uma melhor tática de você fazer essa precificação, mas você pode trabalhar dessa forma. Então você estabelece quanto é que é o custo por unidade, estabelece uma margem que você quer capturar, e aí determinando essas questões econômicas, você vai conseguir estabelecer qual é o preço. A perspectiva é pela empresa, não é pelo cliente. Já o preço com base no valor, você dá um preço com a percepção do comprador, não é da empresa. Você vai fazer uma experiência para entender como o cliente, como você entrega valor, como o cliente percebe esse valor, e aí você vai entender qual é a oportunidade que você tem de precificar e capturar esse preço. É, geralmente, a melhor forma de você fazer isso. Você tem uma boa oportunidade quando você tem essa entrega. Tá? Agora vamos falar de alguns erros comuns quando você está fazendo essa precificação. Muitas startups têm dificuldade de fazer o preço, porque é realmente complexo e ela tem aquela questão. Se eu colocar um preço muito alto, eu posso colocar uma barreira, aí tem esse problema de colocar o preço muito barato. Muitas vezes também não tem a ideia da métrica que deve ser utilizada no preço. E aí, muitas vezes, por isso, não consegue conquistar novos clientes, ou não consegue expandir nos próprios clientes existentes, ou mantém um preço estático. Isso aí são 5 dos erros bem comuns, e vamos falar um pouquinho mais de cada um deles. O preço muito barato. Você precisa entender que o seu negócio, em geral, ele é muito sensível ao preço. Então, o exemplo que a gente dá é o seguinte: imagine que a sua empresa, ela está precisando, ela está buscando um valuation, e esse valuation te pede uma venda mensal de R$80 mil por mês, ou você está buscando, porque você está buscando aquele famoso faturamento de R$1 milhão ano. Então, se o seu preço custa, seu ticket médio é R$1.000 por mês, você precisa de 80 clientes. Então, você precisa de 80 clientes de 1.000 para chegar a esses 80 mil. Agora, se o seu preço é 100, você vai precisar de quanto? De 800 clientes. Então, é isso que você precisa entender. Então, concordo que no primeiro instante você vai falar o seguinte: se eu colocar um preço muito alto, eu não entro. Ok, você pode começar com um preço baixo para você fazer as primeiras validações. Mas tão logo você entenda como você entregou valor, você precisa trabalhar com o seu preço. Se aquela primeira entrega ela não tem como você melhorar o seu preço, você pode começar a pensar em outros produtos, em outras features, em outras edições para você trabalhar. Uma outra forma também pode ser corrigir a sua métrica de valor. Você pode, por exemplo, falar que dependendo de como o usuário trabalha com a sua plataforma, seja por quantidade de usuários, seja pelo uso que ele faz na plataforma, seja pelo tamanho da empresa dele, eles pagam. Então, ou seja, você usou uma outra métrica que vai permitir você, talvez, escalar mais seu preço. Então, o usuário, para começar a usar o seu produto e ele não ser uma barreira de entrada,
você cobrou para os usuários e eles fizeram esse teste dentro de um departamento. Supomos que a empresa tem 100 funcionários e o teste foi realizado dentro de 10 funcionários. Era ok, as empresas conseguiam pagar em cima disso aí, mas agora a empresa cresceu, ela não vai pagar pelos mesmos 10, agora ela vai pagar por 100. Então, só nesse cliente você aumentou 10 vezes mais o seu preço. Então, por isso que usar a métrica pode dar uma diferença absurda desse ponto. Ela não vai necessariamente colocar uma barreira de entrada e, na medida que crescer, pode trazer um retorno bem interessante. Também, em relação ao preço, você precisa observar se ele não está te atrapalhando conquistar novos clientes. Isso ocorre geralmente na comunicação do seu preço. Então, muitas vezes, por não saber criar o preço, ou não saber exatamente como foi estabelecido o preço nessa base de geração de valor, a apresentação da proposta de valor não é apresentada adequadamente. Fica aparecendo features, características do produto. E ele deveria se focar muito mais nos benefícios, nas dores que resolve, nos ganhos que cria. Então, o produto ele deveria focar muito mais desses benefícios. Então, apresente o seu produto de forma muito clara para o cliente em como você vai melhorar a vida dele. Então, crie diferentes edições e versões do produto. Aquela ideia lá do ouro, prata e bronze é porque geralmente o cliente não quer pagar o ouro, mas ele também não quer ser bronze. Então, você está usando a psicologia do preço para colocar ele lá no prata. Então, trabalhe com essa psicologia, faça bastante teste para entender como o cliente percebe o valor. Qual é a feature adicional que você pode criar uma edição. É trabalhoso, mas é um trabalho que vale a pena, porque isso aí pode fazer uma boa diferença. Você pode fazer uma expansão dentro da sua própria base. Então, quando você trabalha nessa psicologia, você permite você expandir dentro do seu próprio cliente. Aquele cliente que tinha uma edição mais baixa, agora ele vai buscar uma edição melhor. Em vez de você ter o churn, que é a desistência, alguém saindo da sua plataforma, você está fazendo negative churn. Você está fazendo o cliente atual te dar mais receita do que ele tinha originalmente. Então, você começou a criar pacotes, edições, em que esse cliente te permite pagar mais. Então, a sua busca tem que ser fazer esse cliente pagar pelo negative churn, ou seja, em vez de ter a desistência, crescer dentro da sua base de clientes. O seu preço ele é dinâmico. Então, lembre-se, o seu preço é dinâmico. Ele não pode ser estático. Quando você está começando a sua startup, você pode ter um único produto, uma única forma de precificar, uma única fonte de receita. Mas, à medida que a sua empresa evolui, você também vai evoluir. Então, esse exemplo aqui. Na validação, tinha um único produto e um preço simples. Aí eu fiz a validação, encontrei o produto no mercado, agora comecei a encontrar uns canais de extração, fui para a transição para a escala. Aí comecei a colocar melhorias do produto e comecei a colocar faixas de produtos e adicionais, os add-ons, novas features. E aí passou para a escala. Já sabia o canal de tração, começou a crescer a empresa. Aí colocou uma extensão da linha do produto, começou a colocar portfólios, começou a criar pacotes, segmentou, criou algumas categorias lá, ouro, platinum, para diferenciar os seus clientes, e depois passou para a eficiência. Aí sim, ficou com foco no engajamento, mitigação do cliente, de churn, já internacionalizou o produto, criou uma precificação adequada para esse momento da empresa. Ou seja, esse exemplo mostra que a empresa foi evoluindo a forma de precificar, a forma dos modelos de receita, justamente o que criou o valor para os seus clientes à medida que a empresa foi crescendo. Então, o preço não podia ser o mesmo, o preço tinha que acompanhar. Então, é isso. Nós falamos sobre modelos de negócio, hoje nós falamos sobre canais de distribuição, falamos sobre modelos de fontes de receita, táticas de precificação. Isso aí completa uma parte, uma etapa dentro do processo de validação. Do sonho à realização em 4 passos, nós temos a descoberta, a validação, a escala e a eficiência. E para você completar a validação, você tem o encaixe de produto do mercado, o modelo de negócio e o canal de extração. E justamente é o que nós vamos falar no nosso próximo vídeo. Valeu!